todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, hoje daremos continuidade a esta série intitulada Lilith, nessa terceira e conclusiva parte, onde estou trazendo esse estudo aqui para o canal com o intuito de mostrar a vocês a origem do mito e as possíveis correntes de pensamento que defendem essa ideia, para que vocês consigam, no caso, ter tais conhecimentos para saber identificar e se afastar dessas heresias que são praticadas por essas mesmas correntes ideológicas, vamos colocar assim. E claro, para a gente desmistificar todas as heresias que estão por trás desse mito, criado aí há muito tempo aí, principalmente por alguns segmentos religiosos, Hoje daremos início aí à terceira parte, entrando numa parte um pouquinho mais pesada, que é a Goétia, que foi criada aí pelo rei Solomon em seus dias de apostasia. Então, sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. Lilith fazia parte de um grupo de espíritos malignos demoníacos dos americanos que incluíam Lilith, Ardat Lili e Irdo Lili. Segundo ele, Lilith apareceu também no Gilgamesh Epic babilônico, aproximadamente 2000 anos antes do Messias, como uma prostituta vampira que era incapaz de procriar e cujos seios estavam secos. Foi retratada como uma linda jovem com pés de coruja, indicativos de vida noctívaga, que fugiu da casa perto do rio Eufrates e se estabelece no deserto. Lilith aparece em relatos hebraicos, assírio-babilônica, entre outros textos apócrifos. Na tradição religiosa hebraica para o Gênesis, enriquecida pelos testemunhos orais dos rabinos, consta que Lilith foi criada com pó negro e excrementos, condenada pelo Eterno a ser inferior ao homem. Num outro texto, um comentário bíblico do Bereshit Rabbah, Rabi Oshaya, a primeira mulher é descrita cheia de saliva e sangue, o que teria desagradado a Adão, de modo que o Altíssimo tornou a criá-la uma segunda vez. Segundo Rabbah, consumida a união carnal com Lilith, Adão teria mergulhado na angústia da paixão, vendo seu distanciamento da divindade como um preço pelo êxtase orgástico que nunca sentira. Lilith foi citada pela edição hebraica e inglesa de The Babylon Talmud, organizada pelo Rabbi Epstein e publicado pelo Socino Press de Londres em 1978. Aqui, Lilith aparece um demônio noturno de longos cabelos que perturba os homens. Segundo a tradição talmúdica, Lilith é a rainha do mal e mãe dos demônios e a lua negra. Desde então, Lilith tornou-se a noiva de Samael, o senhor das forças do mal, do Sitra Ahra. Em aramaico, significa o outro lado. Como consequência, deu à luz toda uma descendência demoníaca conhecida como Liliots ou Linilins, na prodigiosa proporção de 100 por dia. Por isso, Lilith também está identificada com o tradicional vampiro. Seu destino era seduzir os homens, estrangular crianças e espalhar a morte. Durante os primeiros séculos da era cristã, o mito de Lilith ficou bem estabelecido na comunidade judaica. No livro História da Magia, de Eliphas Levi, um dos maiores satanistas que já existiu, transcreve: há no inferno, dizem os cabalistas, duas rainhas dos vampiros, uma é Lilith, mãe dos abortos, a outra Nahemá, a beleza fatal e assassina. Quando um homem é infiel à esposa, que lhe foi destinada pelo céu, quando se entrega aos descaminhos de uma paixão estéril, o Altíssimo retoma a esposa legítima e santa e entrega-o aos beijos de Nehemá. Essa rainha dos vampiros sabe aparecer com todos os encantos da virgindade do amor,
afasta o coração dos pais, leva-os a abandonar os deveres e os filhos, traz a viuvez aos homens casados, força os homens devotados ao Altíssimo ao casamento sacrílego. Quando usurpa o título de esposa, é fácil reconhecê-la. No dia do casamento está calva, porque os cabelos das mulheres são o véu do pudor, e está proibido para ela neste dia. Depois do casamento, finge desespero e desgosto pela existência, prega o suicídio e, afinal, abandona violentamente aquele que resistir, deixando marcado com uma estrela infernal entre os olhos. Qual será essa estrela, hein? Nahemá pode ser mãe, mas não cria os filhos. Entrega-os a Lilith, sua funesta irmã, para que os devore. Sobre isso pode-se ver também o dicionário cabalístico de Rosenroth e o tratamento de Revolutionibus Animorum, 1º e 3º, tomos da Cabala Denotada, 1684, terceira coleção, né? Em 4. Em outros escritos foi identificada como a rainha de Sabá. Segundo uma antiga tradição judaica, Lilith apareceu a Salomão disfarçada na rainha de Sabá, uma visitante real da Etiópia ou da Arábia à corte do rei Salomão, segundo o livro de Melechim Aleph, ou seja, 1 Reis, capítulo 10. Sabá era um país pacífico, cheio de ouro e prata, cujas plantas eram irrigadas pelos rios do paraíso. Por ter ouvido falar relatos sobre o seu maravilhoso país, o reino de Sabá, a sua rainha, de uma ave cuja linguagem compreendia, Salomão desejava muito conhecer a rainha, e ela desejava conhecê-lo devido à sua reputação de sábio e queria fazer-lhe perguntas sobre magia e feitiçaria. Mas ele suspeitou que algo estava errado e conseguiu ludibriá-la. Quando chegou, encontrou-o sentada em uma casa de vidro e, pensando que fosse água, levantou a saia, revelando pernas bem cobertas de pelos, o que indicava que ela era uma feiticeira. Não obstante, Salomão desposou-a e preparou uma poção para eliminar o pelo de suas pernas. Conta-se que a Casa Real da Etiópia alegava ser descendente da união de Salomão com a rainha de Sabá, e os judeus negros da Etiópia, os falaches, localizavam suas origens nos israelitas, que o rei Salomão enviou com a rainha para a Etiópia. Outro descendente dessa união foi Nabucodonosor, que se tornou rei da Babilônia. Uma tradição totalmente diferente nega que tenha sido uma rainha que veio visitar Salomão, afirmando que foi o rei de Sabá. Proteção contra Lilith. Lilith foi descrita como uma figura sedutora, com longos cabelos, que voa como uma coruja noturna para atacar aqueles que dormem sozinhos, para roubar crianças e fazer mal a bebês recém-nascidos. Foi encontrada entre os elementos mais conservadores da comunidade judaica do século XIX. Uma forte crença na presença de Lilith, sendo que alguns deles podem ser vistos ainda hoje. Lilith foi descrita como uma assassina de crianças para roubar suas almas. Ela atacava os bebês humanos, especialmente os nascidos de relações sexuais inadequadas. Se não conseguisse consumir crianças humanas, ela come até mesmo a sua própria prole demoníaca. Os homens eram alertados para não dormirem numa casa sozinhos para que Lilith não os surpreendesse. Em O Livro das Bruxas, Saruk Hussain relembrou um antigo conto judeu, Lilith e a Folha de Capim, de Jewish Folk Tales, que dizia que certa vez um judeu que foi seduzido por Lilith ficou enfeitiçado por seus encantos. Mas ele estava muito perturbado com isso, então foi ao rabino Mordecai de Neshes para pedir ajuda. Mas o rabino sabia por clarividência, interessante, né? As próprias escrituras condenam isso. Continuemos. Que o homem estava vindo e acusou a todos os judeus da cidade que não
para não deixá-lo entrar em suas casas ou dar-lhe lugar para dormir. Assim, quando o homem chegou, não encontrou nenhum lugar para passar a noite e deitou-se no monte de feno num quintal. À meia-noite, Lilith apareceu e sussurrou-lhe: "Meu amor, saia desse feno e venha até aqui." Curioso, o homem perguntou: "Por que eu deveria ir até você? Você sempre vem a mim." Ela explicou-se dizendo: "Meu amor, nesse monte de feno há uma folha de capim que me causa alergia." O homem perguntou: "Então por que você não me mostra? Eu a jogo fora e você pode vir." Assim que Lilith a mostrou, o homem pegou a folha de capim e enrolou em seu pescoço, livrando-se para sempre do domínio dela. Mais fábulas judaicas. Para combatê-los, os que acreditavam em Lilith desenvolveram rituais elaborados para bani-la de suas casas. O exorcismo de Lilith e de quaisquer espíritos que a acompanhavam muitas vezes tomava a forma de um mandado de divórcio, expulsando os nus noite adentro. Usam-se amuletos, em hebraico kemea, como proteção contra demônios, mal-olhado, doença, combater hemorragia nasal ou para fazer uma mulher estéril conceber, tornar fácil o parto, garantir a felicidade de um recém-nascido, obter sabedoria e outros fins. Esses amuletos são textos e desenhos geralmente escritos em pequenos pedaços de pergaminho e incluem sinais mágicos, permutações de letras e nomes de Elohim, Agla, Tetragrammaton, etc. ou de anjos como de Rafael, Gavriel, ou dos poderosos anjos Sanvi, Sansavi e Samangelaf, que garantem proteção contra Lilith, que ataca as mulheres no parto e causa a morte dos infantes. O amuleto é usado em volta do pescoço ou às vezes pendurado numa parede de casa ou mesmo no umbral. Para que um amuleto seja considerado eficaz, tem que ser escrito por uma pessoa santa, um rabino, segundo a tradição judaica, exímia na prática da Cabala. Nossa. Continuemos. Se ele se mostrar eficaz na cura de alguém em 3 ocasiões diferentes, será então comprovadamente considerado um amuleto, embora aparentemente amuletos tenham sido amplamente usados no período talmúdico. Maimônides e outros rabinos de mente mais voltada para a filosofia, como Ezequiel Landau, opunham-se a eles, considerando-os superstições vazias. Seu uso, no entanto, foi apoiado pelos místicos e pela crença popular. Até mesmo os cristãos buscavam amuletos com os judeus na Idade Média. Em muitas partes do mundo atual, há pessoas que ainda usam amuletos representando os 3 anjos que foram enviados em busca de Lilith, ou Lila, como também é chamada, o que talvez nos tenha dado da Lila, também uma sedutora e tentadora. Esses talismãs são usados porque, embora Lilith se recusasse a voltar, prometeu a esses 3 anjos que, se vissem os seus nomes inscritos junto de um recém-nascido, ela deteria sua mão e o pouparia, o que vem a ser o propósito do ritual. Um talismã típico é um círculo mágico no qual as palavras Revá e Adon barram a entrada de Lilith, habitualmente escritas com carvão na parede do aposento onde a criança está e em cuja porta estão escritos os nomes dos 3 anjos. Alternativa: não deixem Lilith entrar aqui, costuma ser escrita na cabeceira da cama da mulher que espera um filho, usando-se tinta vermelha, cor da planta de Marte. No passado, o processo de nascimento era cercado de práticas mágicas com a intenção de proteger a mãe e o filho das forças demoníacas. Lilith tem inveja da alegria da maternidade, pois foi apartada do marido, Adon, logo no início de seu casamento. Ela constituiu, assim, uma ameaça ao embrião. Também se sussurravam sortilégios no ouvido das mulheres para facilitar o trabalho de parto. A porta do quarto das crianças tinha o nome dos 3 anjos escritos sobre ela e, às vezes, cercava-se o quarto com um círculo de carvões ardentes. Nas vésperas de Shabat e de Lua Nova, quando uma criança sorria porque Lilith está brincando com ela, para livrá-la de qualquer mal, deve-se bater de leve 3 vezes em seu nariz, pronunciando-se uma fórmula de proteção contra Lilith.
também crianças que riam no sono acreditavam-se estavam brincando com Lilith, daí o perigo de morrer em suas mãos. Na Idade Média, era considerado perigoso beber água nos solstícios e equinócios, porque nessa época o sangue menstrual de Lilith pingava poluindo líquidos expostos. Parece que Lilith é mais bondosa com as meninas porque estas só podem correr o risco da hostilidade a partir dos 20 anos, enquanto os meninos estão sob a mira das suas perversidades e malevolências até o seu 8º aniversário. Num livro sobre magia das velas, encontramos uma versão moderna de um talismã de proteção contra Lilith. Se você quiser fazer um talismã de altar que o proteja de Lilith, e ele não precisa ficar restrito a esse uso, pode fazê-lo da seguinte maneira: pegue uma folha de papel forte, branco, o tamanho dependerá do espaço disponível, desenhe nela um grande círculo preto e dentro desse círculo desenhe outro menor. Divida esse círculo interior em 3 partes iguais de 120 graus e faça pequenas marcas nessas pontas. Una essas marcas para fazer um triângulo no centro do talismã. Nos 3 pontos em que o triângulo toca o círculo interior, entre o círculo interior e o exterior, escreva os 3 nomes angélicos, Sanvi, Sansavi e Semengalef, no sentido horário, um em cada ponta do triângulo. No meio do trecho, entre esses nomes, desenhe uma cruz. Coloque a vela para Lilith no centro do triângulo. Lilith é representada por uma vela branca que se tornou negativa com cera preta, ou por uma vela preta, com uma vela para cada um dos 3 anjos do lado de fora do círculo exterior, em oposição aos seus nomes. Pode marcar as velas, se desejar, na ponta do triângulo. Só que não se deve deixar de observar infalivelmente neste ou em qualquer outro talismã o seguinte: a linha que desenha o círculo exterior deve ser inteira, sem falhas, sem interrupções. Se necessário, desenhe-o de forma extra forte para obter isso. Se o que está tentando é conter algo, não deve haver interrupções através das quais esse algo possa escapar ou enganá-lo. Segundo a tradição judaica, as influências astrológicas determinam a vida de uma pessoa, mas Israel é diretamente guiada por Elohim. Porém, enquanto os cabalistas e muitos rabinos medievais acreditavam que os céus eram o livro da vida e a astrologia a ciência suprema, Maimônides repudiou tais ideias como superstições proibidas. No mapa astral, Lilith, ou Lua Negra, indica sedução e ânsia de liberdade, influências que atingem nossas personalidades. A Lua exerce uma influência no inconsciente, nos sonhos, no sono, na memória, nas emoções e nas reações espontâneas. Segundo o astrólogo e tarólogo Hermínio Amorim, foi a partir de 1914, quando Lilith apareceu sob a influência de Plutão, que fez uma órbita longa até 1938, que as mulheres começaram os movimentos de libertação. Antes, Lilith aparecia sob a influência do signo de Câncer. Atualmente, as mulheres vivem melhor sua sensualidade, sem culpa, sem medo de serem acusadas de bruxas como antigamente. Os conteúdos psíquicos simbolizados pela Lilith são muitas vezes interpretados como raiz da libido. É claro que também são percebidos como geradores de poderes paranormais, inclinação para bruxaria, mediunidade, etc. De qualquer maneira, é uma potencialidade simbólica e inconsciente. Uma feminilidade que durante muito tempo foi oprimida e omitida, a Lua Negra. Na Idade Média foi personificada pela bruxa, contra a qual o homem, e principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, moveu uma das mais sangrentas perseguições de toda a sua história. Depois deste longo resumo sobre Lilith, é necessário expor o pensamento dos Talmidim, dos discípulos de Yahushua HaMashiach, sobre estes aspectos. Shaul HaShalia, Paulo, o emissário,
escrevendo a seu Talmide Timóteo, adverte o mesmo sobre falsas doutrinas judaicas. Como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões do que edificação para com Elohim, que se funda na fé. Abre aspas. Não estaria ele aqui combatendo a heresia de Lilith enquanto escrevia sobre fábulas ou genealogias intermináveis? Na tradição judaica, sobre o mito de Lilith, Caim era filho de Samael com Havá. Eva criou vários demônios, segundo o Talmud. Ou seja, gente, não tem como abraçar essas ideias. Não sei como tem pessoas que abraçam essas ideias, mas continuemos aqui. Das quais coisas algumas, se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da Torá, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam, segundo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. No capítulo 4, Shaul continua advertindo sobre os mitos judaicos, mas Aruar expressamente diz que, em tempos futuros, alguns apostatarão da emuná, ou seja, da fé, dando ouvidos a ruar enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Porém, rejeita as fábulas profanas e de velhas. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 2 a 16. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina pura, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, ou rabis, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da Torá, mas se voltarão às fábulas. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, pois torpe ganância. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens, a halahá, que se desviam da Torá, segundo o livro de Tito, capítulo 1, versículos de 10 a 14. Porque não seguimos fábulas engenhosas, Kefabet, ou seja, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O que nos constata se algo é fábula ou realmente fato são os olhos postos na Torá. Bem, pessoal, chegamos aí ao fim desse estudo. Eu trouxe esse estudo para o canal aí para que vocês consigam identificar a origem desse mito, e que acabou culminando na criação de doutrinas de homens, entendimentos totalmente enganosos, errôneos, que acabaram se tornando fábulas, que inclusive se mesclam, e de certa forma dão um certo entendimento para pessoas que estão nos últimos tempos aí, alguns canais que estão debatendo aí a questão da semente da serpente, por exemplo. Acho que eu vim aqui desde o primeiro capítulo dessa série, dizendo que eu ia dar aqui agora no final, a minha opinião sobre a questão da semente da serpente. Detalhe, tudo que li até aqui nesse estudo, são opiniões calcadas em livros ocultistas religiosos, tais como Cabala, Zohar, Talmud, dentre outros. Então, eu não concordo com esses livros, deixo isso claro. E também não concordo com a visão de que alguns canais andam debatendo e andam ensinando a questão da semente da serpente, pois não concordo com o ponto de vista dito por eles.
A maioria desses canais, quando vão questionar sobre essa questão da semente da serpente, detalhe, não estou negando a existência da semente da serpente, é que eles se baseiam muito aqui no livro de Bereshit, capítulo 3, versículos aqui, 14 e 15 principalmente, que é o Altíssimo declarando a serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, aí principalmente o versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muitos desses canais, lógico, vêm se baseando exclusivamente nesse versículo, colocando como algo que já aconteceu ou que estava acontecendo, ou seja, que essa declaração do Altíssimo era uma sentença que, a partir do momento que ele a proferiu, já estava em voga, já estava acontecendo, que a tal semente da serpente já existia até então. Só que eu não concordo com isso, porque a gente viu que essa visão que esses canais estão defendendo justamente algo que está ligado ao mito de Lilith. O que vem da Cabala, o que vem do ocultismo, e claro, é totalmente contrário a separar as escrituras. Então, qual que é a opinião minha, especificamente, deste canal, sobre a questão da semente da serpente? Quando o Altíssimo declarou isso à serpente, que iria colocar inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, ou seja, a semente adâmica e a semente da serpente, creio eu que ele estava se referindo ao que iria acontecer alguns tempos depois, após a expulsão de Adão e Revá do grande jardim do Éden. Então, como isso aconteceu? Isso aconteceu nos dias de Yared, que foi pai de Hanor, pai de Enoque. Naquele tempo, cerca de 200 anjos chamados sentinelas ou guardiões desceram aqui na terra, liderados por um anjo chamado Shemiasa. Eles viram que as mulheres, isso está descrito inclusive no livro de Bereshit, capítulo 6, no livro de Gênesis, capítulo 6, de que eles viram que as mulheres eram belas e formosas e acabaram se enamorando delas. Então, a partir daí, eles fizeram um pacto sobre o Monte Hermon. Isso está descrito, toda a história está descrita no livro de Asher, ou seja, o livro de Jazar, também no livro de Jubileus, e assim também com um pouco mais de detalhes no livro de Enoque. E, lógico, o sistema religioso sempre lutou para ocultar das pessoas. Então, sabendo disso, que esses anjos desceram, eles se materializaram aqui, seduziram as mulheres, copularam com elas e elas deram à luz a seres híbridos, a 3 raças híbridas distintas. A primeira raça foram os gigantes, segunda raça, os Nephilim, e terceira raça, os Eliud. Tudo isso nos dias de Yared, pai de Hanor. Então, o que aconteceu? Essa semente corrompida, que muitos chamam de Nephilim, eu creio ser esta a semente da serpente. E por qual razão que eu penso dessa forma? Porque tem muito mais sentido, porque você lendo as separadas escrituras, buscando principalmente os originais sem adulterações, nós chegamos a essa conclusão de uma forma simples. Não há questão da gente recorrer a Talmud, a Zohar, a determinados outros livros com a visão corrompida de um mito que nada mais é do que uma fábula, que também existem em outras culturas. Não tem lógica pensar, por exemplo, na blasfêmia de que Revá cometeu adultério com Samael, ou que a blasfêmia também de que Adão teria cometido adultério com Lilith. Sabe, não faz o mínimo sentido isso. Claro que vemos que vários movimentos que no caso cultuam coisas ruins, como por exemplo o aborto. A gente vê, por exemplo, o movimento feminista que
batalha dia após dia para liberar o aborto, qual que é digamos assim, a padroeira desse movimento? A gente viu nesse estudo, né? Ou seja, então tem muito mais lógica nós analisarmos que essa guerra do DNA adâmico com o DNA da serpente, esse DNA da serpente nada mais é do que os Nephilim, só que eles viriam a existir depois. Essa sentença que o Altíssimo colocou não estava em voga naquele momento, era algo que ainda iria acontecer. Então é muito fácil chegar a esse entendimento. Não há motivo para dizer que Caim era filho da serpente, só porque ele errou. Todos nós erramos, todos nós somos falhos. Então, sobre essa questão, eu coloco aqui que alguns canais que estão pregando essa linha, eu não estou de acordo com esses canais que pregam essa linha de que Caim seria filho da serpente, porque não é isso que diz a Separada das Escrituras no original. Eles estão indo contra as Escrituras ao afirmar tal coisa. E é muito mais lógico imaginar que a semente da serpente seria a semente Nephilim. E outro detalhe também que nos deixa à margem para essa interpretação que eu estou colocando aqui é que alguns anjos eram serafins, e serafins, a aparência dos serafins eram descritas como serpentes aladas. Então, eu acho que faz todo sentido, concordam? Então, pessoal, nós devemos tomar cuidado com algumas coisas. E eu não vou citar aqui os nomes dos canais, mas devemos tomar cuidado com algumas coisas, porque alguns livros, são muito perigosos, assim, no quesito de que não pregam verdades, e sim opiniões de homens, doutrinas de homens. Então, geralmente eu trago esses estudos aqui no canal justamente para isso, para que vocês consigam saber o que é o mal, identificá-lo para poder se apartar desse mal. Essa é a intenção por trás desse tipo de estudo que eu trago aqui no canal. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo está muito longo. Espero ter colocado aqui, deixado bem claro minha opinião sobre essa questão da semente da serpente. Espero que esse estudo tenha sido bastante edificante para todos, que tragam bastante informação, que ajudem a cada um de vocês que estão acompanhando os estudos até aqui a ter um entendimento melhor das Escrituras, das Separadas Escrituras. E, claro, voltando um pouquinho no assunto sobre a questão da guerra da semente da mulher contra a semente da serpente, sabemos que os Néfilins, eles sobreviveram ao dilúvio, a gente sabe disso, e a semente dos Néfilins existe entre nós até hoje. Sabemos por aí que muitos homens e mulheres que estão nos mais altos cargos de poder não são 100% humanos, vamos colocar assim. Acho que a maioria sabe o que eu estou querendo dizer aqui, não há necessidade de eu ir mais a fundo no negócio. Então, pessoal, é isso. Então eu vou ficando por aqui com mais esse estudo para o canal. Me perdoem o vídeo longo, mas eu tive que trazer isso, a maior quantidade de informações no menor espaço de tempo possível. Espero que esse estudo tenha sido edificante para vocês e, claro, gostaria aí que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês, as suas respectivas casas, seus respectivos lares, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue lhes iluminando, lhes dando norte, lhes dando direcionamento e trazendo para vocês o melhor entendimento das separadas escrituras. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.